Muito bem, questão 118 da prova amarela, Enem 2023. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Então deixa eu até marcar aqui. Grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Geralmente adoçante tem um poder de adoçar muito grande, né? Então a gente usa pequenas quantidades para já dar aquela mesma sensação de dulçor que o açúcar, né? Então, a questão da quantidade aqui está sendo bem marcada, né? Ó, grande quantidade de açúcar e adoçantes com massas muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui maior densidade? Bom, pessoal, olha só. Quando a gente, o que a gente percebe a diferença entre os dois, então, né? A gente tem muito mais açúcar dissolvido no refrigerante comum do que adoçante dissolvido no refrigerante diet. E o que isso tem a ver com a densidade? Quando a gente tem qualquer soluto em altas concentrações numa solução, lembrando que densidade é massa sobre volume, vamos lembrar que quando a gente dissolve um soluto num solvente, o volume ele não se altera quase nada, né? Então o volume meio que fica constante, não é exatamente constante, mas a variação do volume é muito pequena. Porém, a massa da solução, a massa ali da mistura, né, solvente mais soluto, ela aumenta sim. Então, quando eu tenho alta concentração, eu vou ter um aumento na densidade, tá? Então, se eu comparar aqui, que é mais concentrado, tem mais massa de soluto dissolvida, do que aqui, que tem menos massa de soluto dissolvida, o refrigerante comum vai ter maior densidade. Então, aqui eu já achei a resposta, tá? Mas só para confirmar. A alternativa B, menor viscosidade? Não. Quando a gente dissolve o açúcar, quanto mais açúcar a gente tem dissolvido, a tendência é o líquido ficar mais viscoso, mais pegajoso, né? Igual o caramelo do pudim, por exemplo. Tá bom? Então não seria menor, seria maior viscosidade, tá? Então não é a B. Maior volume de gás dissolvido. No enunciado, ele falou que tudo é igual, né? Então, água carbonatada tem nos dois e tudo na mesma quantidade, menos o açúcar e o adoçante. Tá? Então, não tem nada a ver com gás dissolvido. Menor massa de solutos dissolvidos, pois é justamente o contrário. Né? O refrigerante comum tem grande quantidade de açúcar. E aqui, maior temperatura de congelamento. Bom, vamos lembrar também lá de propriedades coligativas, né? Crioscopia. Quando a gente tem um aumento da concentração de soluto, a temperatura de fusão ou a temperatura de congelamento ela cai, né? Então um gelo, por exemplo, que derrete ou se forma a 0 graus Celsius, se eu coloco sal no gelo, né, ou sal na água que vai congelar, ele não vai conseguir congelar a 0 graus Celsius. Desculpa. Não, tá certo. Ele não vai conseguir congelar a zero. Ele vai precisar de uma temperatura abaixo de zero para congelar. O ponto de fusão é diminuído, tá? Então não vai ter maior temperatura de congelamento, vai ter uma menor temperatura de congelamento, porque o refrigerante comum tem mais soluto, tá bom? Então é isso aí, pessoal, confirmado a alternativa A, maior densidade. Espero que vocês tenham acertado aí, porque a gente também tratou disso na química quando a gente viu propriedades coligativas, né? Um abraço para todo mundo, é isso aí.